Vamos iniciar a aula. Hoje vamos ver atividades e intenções. Então, nós temos atividades e o nosso foco principal vai ser aqui as intenções. Então, nós hoje vamos falar principalmente de intenções implícitas e vamos deixar para a próxima aula as intenções explícitas. Eu vou fazer aqui. Depois vamos ver isso em mais detalhe e vamos ver alguns pontos interessantes em relação às intenções explícitas. Atividades. Portanto, em Android existem 4 tipos de atividades. Existem as activities, as classes derivadas de activity. Portanto, isto funciona como uma janela interface com o utilizador. Portanto, isto são todas as classes que estendem a classe activity ou qualquer uma das subclasses da classe activity. Serviço, outro tipo de atividade. Um serviço é um componente que é para funcionar em segundo plano. E, de uma forma geral, é utilizado para funcionalidades que demoram muito tempo. Portanto, se a pessoa quer que a aplicação fique sempre a trabalhar, por exemplo, então tem que criar um serviço. Portanto, os serviços, por exemplo, são utilizados para, por exemplo, tocar música. Se a pessoa quer que a música fique a tocar quando a pessoa muda de aplicação, tem que criar um serviço. Então, criar um serviço, colocar a música a tocar no serviço, a pessoa pode mudar de aplicação e ficar ali sempre a trabalhar. Ou, por exemplo, se a pessoa tiver uma tarefa muito pesada, pode colocar no serviço e aquilo vai trabalhar em segundo plano. Portanto, os serviços são classes que estendem classe service. Qualquer uma destas são classes a partir daqui. Aí temos mais 2 tipos, a Broadcast Receiver. A Broadcast Receiver são atividades que recebem eventos por exemplo, do sistema operativo. Por exemplo, se falhar a eletricidade ou se alterar o estado da rede, eu posso querer essa informação. Então, nesse caso, seria uma classe que vai estender a classe a Broadcast Receiver. Existe outro tipo de atividade que pode criar para o content provider. Isto geralmente é utilizado para armazenamento ou recuperação de informação. Portanto, eu posso ter uma aplicação, portanto, uma base de dados, funcionando como um content provider, a produção de conteúdos. Muito posso ter a minha aplicação a fornecer conteúdos a outras aplicações. Ora bem, uma intenção, portanto, em inglês intent, portanto, é uma declaração de uma intenção de utilizar uma certa atividade, que pode ser da própria aplicação ou uma aplicação externa. Portanto, quando eu quero fazer uma certa tarefa, o que se faz é criar uma intenção. Por exemplo, se eu quiser mostrar uma nova atividade, se eu quiser mostrar uma nova atividade, portanto, eu tenho uma janela e quero mudar de janela. Para mudar de janela, eu tenho que criar uma intenção. Portanto, eu tenho a intenção de executar certa a funcionalidade. Se eu chamo uma nova atividade, eu posso dizer qual é a atividade específica, mas se for para efetuar uma certa função, eu digo, olha, eu quero fazer isto. E depois então aquilo descobre qual é a aplicação que faz aquela tarefa. Ou quais são as aplicações que fazem essa tarefa. Como é que descobre isso? Descobre por as aplicações que funcionam e que são tarefas, depois falar no manifesto tudo escrito. Depois, mais à frente, vamos ver isso. Quando falarmos se calhar em serviços ou
Por exemplo, se a pessoa quiser utilizar, por exemplo, o telefone, enviar um e-mail, essas tarefas todas que existem geralmente no Android, essas tarefas toda a pessoa pode criar uma intenção de utilizar essa tarefa. Portanto, envia os dados, mas alguém, depois, alguma aplicação faz essa tarefa. Ora bem, isto permite o quê? Isto permite reutilizar muitas das funcionalidades existentes. Então, sempre que uma pessoa instala uma nova aplicação, essa aplicação traz novas funcionalidades e a pessoa pode reutilizar então, essas funcionalidades através da criação de intenções. Portanto, isto é como funciona as intenções. Portanto, se, por exemplo, se eu estou numa atividade, quero chamar uma segunda atividade, o que acontece? Na atividade inicial, na atividade 1, cria-se uma intenção de executar a atividade 2, ou um certo tipo de atividade. E aqui depois poderá existir várias possibilidades. Eu posso dizer que é uma coisa muito específica, digo logo qual é a atividade que eu quero, ou então pode ser uma coisa um bocado genérica, então pode haver várias possibilidades, várias atividades que executam essa tarefa. E depois o sistema operativo verifica se existe uma ou mais possibilidades, se existe uma possibilidade de executa, se existe mais, como eu mostro na chanelinha a perguntar ao utilizador qual é a aplicação que quer utilizar. Isto é como funciona as intenções. Portanto, que a pessoa quer mostrar uma segunda atividade ou executar outra funcionalidade, tem que criar uma intenção. Portanto, geralmente, os aplicativos podem disponibilizar funcionalidades e essas funcionalidades são sempre acessíveis através de intenções. Portanto, nós podemos utilizar as funcionalidades que vêm com o sistema operativo e também as funcionalidades das outras aplicações que estiverem instaladas. Mais à frente também podemos ver que podemos criar uma aplicação e essa aplicação faz certas tarefas e podemos disponibilizar essas tarefas a outras aplicações. Ora, uma intenção é uma descrição concretada do que a pessoa vai fazer. Eu posso dizer, por exemplo, eu quero abrir um URL. Portanto, eu tenho certo endereço, quero abrir esse endereço. E quero ver lá está. Isso é um exemplo de uma intenção. Portanto, eu não estou a dizer, digo só, eu quero ver isto, eu quero ver esse endereço. Não estou a dizer qual é o browser que vai ser utilizado. Pode ser uma permissão, pode o sistema operativo dar uma lista. Isto pode ser uma coisa um bocado abstrata do que é que estamos a fazer. Para iniciar as intenções, a pessoa cria uma intenção, depois de criar a intenção tem que iniciar a intenção. Então temos métodos diferentes de acordo com o tipo de intenção que se quer iniciar. Se for uma atividade normal, Start Activity. Há aqui a possibilidade também de chamar o Start Activity for Result para obter um resultado. Temos exemplo mais à frente. Broadcast Intent, iniciar um serviço. Temos possibilidade aqui para iniciar o serviço. Depois de criar uma intenção de acordo com o tipo de atividade que a pessoa quer, temos métodos diferentes para iniciar essa intenção. Ora, as intenções podem ser implícitas ou explícitas. Quando é implícito, quer dizer que nós estamos só a dizer que queremos efetuar uma certa tarefa e não estamos a dizer quem vai fazer essa tarefa. Portanto, a maior parte das intenções que a pessoa utiliza geralmente são intenções implícitas. Portanto, eu quero fazer isto. Depois, a partir só procurar alguém que faça essa tarefa. As intenções explícitas. Portanto, aqui a pessoa já sabe qual é a atividade por que vai fazer isso. Portanto, eu quero que essa atividade faça isto.
É só enviar os dados todos para essa atividade. Implícito, portanto, tudo que for aplicações realmente e tudo que for a funcionalidade do sistema operativo, realmente isso é implícito. Eu digo, quero fazer isto. E o sistema operativo resolve. Portanto, as intenções implícitas não especificam diretamente quais são os componentes que vão executar as tarefas. Portanto, nós dizemos só o que é que queremos fazer, enviamos os dados e o sistema operativo resolve, procura quem é que faz essas tarefas. Portanto, isto é tipicamente fácil indicar qual é a ação que se pretende e pode ter depois os dados que se enviam para essa ação. Portanto, o que o sistema operativo faz, procura todos os componentes que estão registados para essa ação e depois, se existir mais do que um componente, se existir mais um componente, chama automaticamente esse componente se existir vários. Então o utilizador tem a possibilidade de escolher qual é o componente que vai executar essa operação. Ora, para iniciar uma nova atividade, através de uma intenção implícita, geralmente são necessários vários parâmetros. Pode dar mais ou menos parâmetros, não é tratar estes parâmetros todos. Portanto, indicar qual é a ação genérica que vai ser executada, indicar quais são os dados e indicar qual é a categoria, o tipo de ação a ser executada. Portanto, isto são os dados que realmente são necessários quando se cria uma intenção. E vamos agora ver exemplos para se perceber o que são estas coisas. Ora, exemplos temos aqui. Portanto, existe uma classe entende, esta classe entende tem vários parâmetros, pode receber só qual é a ação, pode receber a ação e um caminho, e a partir daí consegue já fazer tudo. Depois a pessoa pode dar opções, se não tem outra coisa. Portanto, há tipos de ações. Portanto, ver se deve como o URL, os contactos da pessoa número 1. Portanto, isto nós estamos a dizer ao sistema operativo que queremos ver a informação sobre os contactos da pessoa que está no número 1. Ou porque o identificador é 1. Portanto, nós não estamos a dizer qual é a aplicação que vai mostrar. Estamos a dizer só o que é que queremos fazer. Podemos editar, a mesma coisa vai-se editar, portanto, o que muda aqui é a ação. O caminho pode ser o mesmo, portanto, neste caso estamos a editar os dados da pessoa número 1. Portanto, temos muitos tipos de ações e depois temos também muitos tipos de endereços. Portanto, isto é conteúdos, para o telefone, por exemplo, a ação aqui é fazer o dial, portanto, marcar o número do telefone, a pessoa diz qual é o número do telefone e estamos a dizer ao seu partido que queremos marcar aquele número do telefone. Se for, por exemplo, se a ação for a mesma view, portanto, isto é semelhante ao primeiro exemplo, portanto, neste caso, estamos a dizer que queremos ver só as pessoas que estão nos contactos. Portanto, não estamos a indicar qual é a pessoa. Portanto, neste caso, seria para mostrar a lista toda das pessoas. Ora, exemplos. Criar uma nova intenção. Isto deve de ser. Deve ser o contexto. Sim, aqui eu não tenho os construtores todos da classe de intenção, portanto isto deve ser o contexto e isto. Eu estou a dizer que quero, neste caso, executar esta classe aqui, show student. Portanto, isto é uma intenção explícita. Portanto, isto é uma intenção explícita. Portanto, eu quero dizer qual é a classe que vai ser executada e não a ter uma ação. Portanto, criar uma intenção e agora aqui estou a utilizar este método put extra e a pessoa pode criar aqui um método e entra um nome e um certo valor. Esse valor ou são strings ou artigos
primitivos. E aqui, crio uma intenção, coloco lado 6 na intenção, depois é só chamar a intenção, que é um dos métodos que temos para chamar esta intenção. Mais exemplos. Ora, se nós estamos dentro, e agora já é o outro lado, que é nós temos uma atividade faz certas tarefas e essa atividade vai receber informação da intenção. Então, nós aqui no slide anterior vimos como é que podemos enviar dados para uma atividade, agora vamos ver como é que a atividade recebe esses dados. É isso que temos aqui. Dentro, aqui para este exemplo da classe que é o student, portanto, por exemplo, o evento on create, o que ia fazer era obter a intenção que foi utilizada para invocar aquela atividade, verificar se existe extra, portanto, obter os extras todos, e depois vamos aqui então buscar os diversos valores que foram enviados. Portanto, isto faz com que, quando eu tenho uma atividade, eu tenho, por exemplo, uma atividade para mostrar um estudante, um estudante. Então, para iniciar a atividade, faça isto, fiz uma intenção para invocar esta nova atividade, envia os seus dados todos e do outro lado recebe os seus dados, posso mostrar depois então estes dados na atividade. Ora bem, exemplos de atividades implícitas. Ora bem, aqui nestes exemplos, portanto, eu criei aqui esta classe, MyIntents. Então, esta classe tem aqui este método auxiliar. Tem aqui um método auxiliar para invocar as intenções. O que é que isto recebe? Portanto, isto recebe o nome de uma atividade, recebe uma intenção e recebe aqui uma variável booleana, verdadeiro ou falso, a indicar se a pessoa quer ou não resultado. Se a pessoa quiser resultado, tem que chamar este método a start activity for result. Se não quiser resultado, faz só start activity. Portanto, os métodos vêm a seguir, chamam sempre este, para indicar se querem ou não o resultado. Portanto, para iniciar uma intenção, portanto, o que se faz é associado à atividade. Portanto, uma atividade chama uma intenção, portanto, temos que ter a atividade associada a uma atividade, chama-se um dos dois métodos, ou start activity ou start activity for result. Ora bem, este método start activity for result necessita de dois parâmetros. Necessita da intenção e necessita de um identificador único para esta intenção. Que é para quando eu obter o resultado, eu verificar que com este identificador se foi esta intenção que determinou ou não. Porque eu posso criar muitas intenções, depois quero saber o resultado. E aqui quer saber o resultado de qual intenção é. Ora bem, isto geralmente o que se faz é, nos programas, a pessoa define um código, define uma constante para cada intenção que a pessoa vai fazer. Aqui o que eu fiz foi ter um número aleatório. Número aleatório, isto é um inteiro. Assim, este número acho que só pode ir até um valor diferente. Acho que é muito grande. Não sei. Mas acho que sim, acho que isto é um valor muito grande. Posso experimentar. Portanto, eu criei aqui um número aleatório, utilizei esse número aleatório como sendo o código desta intenção e depois devolvo esse número aleatório. Portanto, o que este método devolve é 0 se a pessoa não quer resultado. Se a pessoa quer um resultado, devolve então um número que identifica esta intenção. Para obter esse resultado e verificar que o resultado foi de uma certa intenção. E agora temos então pequenos exemplos de como é que fazem tarefas. Por exemplo, procurar alguma coisa no Google. Portanto, isto é a atividade atual. Movendo aqui para trás. Portanto, isto seria o contexto. Geralmente é o desse.
atividade atual, a string a procurar e a pessoa quer ou não resultado. Também o que se faz, cria uma intenção. Diz-se que a ação é procurar na web para qualquer coisa. Vamos dar valores extra para a intenção. Portanto, já tive um string específico para isto, que é a search.query. E aqui indicamos o que é que queremos procurar. Aqui isto é aqui neste parâmetro, é este segundo parâmetro. Aqui a gente quer procurar o valor que interessamos no segundo parâmetro e depois inicia a intenção. Envia aqui o valor verdadeiro ou falso do que era o novo resultado. Devolve então o ID desta intenção. É isto que é necessário fazer para procurar qualquer coisa no Google. Portanto, isto depois há de abrir um programa qualquer, depois depende dos programas que estiverem instalados. Ora, ir para uma certa página. Portanto, aqui a diferença é que a ação, em vez de ser o search, é um view, e aqui o URI é o URL que a pessoa dá, o endereço que a pessoa dá para uma certa página, que é só iniciar a intenção para não ter resultado. Por exemplo, abrir o Google Maps ou qualquer outra aplicação que funcione com mapas num certo local. Portanto, essa atividade, envia-se a latitude e a longitude, então cria-se este endereço, geo, dois pontos, latitude, vírgula, longitude, cria-se a intenção, a ação aqui é ver, a ação é ver, envia-se este endereço e inicia-se a intenção, para iniciar a intenção. Então, o sistema operativo executa a aplicação que existir e que é registada para esta ação, para esta ação de ver com este tipo de URL. Outro exemplo, fazer uma chamada, para marcar uma telefone, portanto recebe mais uma vez a intenção onde estamos, a string é do telefone e se quer o não resultado. Portanto, aqui a diferença é que o endereço começa por tel, é um dos pontos, em seguida vem um telefone, a intenção já no meu viewer é o deal, portanto marcar um número e envia-se um número de telefone e inicia-se a intenção. Neste exemplo, para este exemplo é necessária esta permissão, a permissão de efetuar chamadas. Portanto, a aplicação tem que ter esta permissão para poder fazer chamadas. Nas intenções anteriores, portanto, o que utiliza a internet é necessária a permissão para usar a internet. Utilizar o Media Player. Ora bem, para isso, isto vai receber o nome de uma música, e então vai criar este caminho, que é, vamos adicionar internal content URI, portanto isto é o endereço onde estão as músicas, portanto será uma música que está registrada na parte das músicas, agora vamos adicionar o nome da música, o nome do ficheiro. Cria-se uma intenção de ver, envia-se o endereço e inicia-se a intenção. Portanto, e com isso a pessoa consegue reutilizar muitas das coisas que já existem no sistema operativo. Portanto, tanto coisas do sistema operativo como das outras aplicações. Então, é só criar uma intenção, indicar qual é a ação, portanto, há muitas ações possíveis e enviar qual é o endereço que se pretende. Portanto, este endereço, portanto, depois depende do tipo de ação ou do tipo de intenção que a pessoa está a criar. Outro exemplo, adicionar uma imagem à galeria. Portanto, aqui o caminho da imagem, portanto, o que se faz é criar uma intenção onde
A ação é isto. Portanto, aqui sim. Android Intent Action Media Scanner File. Seguir cria-se um objetivo file para aqui ir buscar. Para a partir daqui criar o URI através do file. Depois de criar o endereço, então já se pode enviar para utilizando este parâmetro set date para a intenção, envia-se para a intenção este endereço e envia-se a server broadcast. Neste caso estamos a iniciar um serviço para tocar uma música. Portanto, aqui já que é diferente do start intent. Este start intent que vimos aqui no início ia chamar um destes métodos: start activity ou start activity for result. E muitos outros exemplos se pode depois criar para fazer tarefas diferentes. Ora bem, intenções explícitas. Portanto, quando a intenção é explícita, a pessoa está a dizer rigorosamente quem é que vai fazer, qual é a atividade, qual é a classe que pretende ser executada. Portanto, estas intenções explícitas funcionam geralmente principalmente dentro da própria aplicação, porque a pessoa sabe quais são as classes que existem. Portanto, sabe principalmente dentro da própria aplicação, mas também pode ser para aplicações externas. Portanto, se a aplicação externa se disponibilizar no manifesto atividades, também podem indicar que é necessário essa atividade. Portanto, cada atividade tem um nome completo, é nome de pacote, ponto, nome da atividade e assim. Portanto, não há ambiguidade em relação a qual é a atividade, a qual é a classe específica que a pessoa quer executar. Portanto, nas intenções explícitas, já tínhamos muito volta atrás. Então, aqui a pessoa diz qual é a classe que quer executar e depois chama um dos dois métodos. Sempre que a pessoa inicia uma atividade, pode iniciar a atividade para obter um resultado. Então, isto é o tipo que se faz, que é este método start active for result. Recebe dois parâmetros, primeiro a intenção e o segundo é um código desta intenção. E a seguir já vamos ver para que serve este código. Portanto, isto nós chamamos de uma constante. Portanto, sempre começou a iniciar uma intenção, geralmente utiliza um valor diferente. Portanto, neste caso, o que temos de fazer? Fazer o pique para ter aqui um certo contacto. Um certo contacto, depois aqui. Ora bem, quando se inicia uma atividade para obter um resultado, depois acontece assim: todos os métodos são, estes métodos, Start Activity, Start Activity for Result e os outros métodos que iniciam atividades, todos os métodos são invocações que não bloqueiam. Portanto, quer dizer que ele chama isto e passa para a linha seguinte. Portanto, se eu tiver aqui esta instrução, Start Active for Result várias vezes, ele executa isto tudo de seguida. Portanto, não está à espera que as coisas terminem. Portanto, isto funciona de forma assíncrona. Portanto, não há aqui, a pessoa envia uma coisa e depois espera, como o método normal. O método normal é, a pessoa chama ao método, quando o método termina é que passa para a linha seguinte. Aqui não. Aqui a pessoa executa, portanto, ele cria a intenção, inicia, mas passa para a linha seguinte. Portanto, e agora vamos saber para que serve este request code. Antes do request code, temos aqui outra coisa que é como é que uma pessoa termina uma intenção. Imagina que temos uma janela que é lá colocar um botão para terminar o programa. Para terminar o programa, a pessoa chama mais finish. Se quiser colocar um botão,
exit ou quit, qualquer coisa assim, eu coloco, estou a chamar esse método. Mas a pessoa pode redefinir este método. Então o que temos aqui é como é que uma atividade devolve um resultado. Portanto, para uma atividade devolver um resultado, o que faço é redefinir este método e crio uma intenção para o resultado. Portanto, crio uma intenção, coloco os valores que forem necessários e chamo este método para enviar este resultado. Isto pode ser ok ou aqui um outro ok, para dizer que não está ok, e devolve então a intenção utilizando este método. Portanto, devolve o resultado de uma atividade. Portanto, o resultado de uma atividade é uma intenção. Para receber este resultado, portanto, é necessário isto, que é o request code. Ora bem, e para receber o resultado, o que se faz é isto, é redefine-se este método onActivity result, portanto, para receber um resultado de uma atividade. Para ver o que isto recebe? Recebe o request code. Request code é este código. Request code. Recebe como segundo parâmetro a result code. O result code é este aqui. É esta informação. É o result code. E depois recebe como terceiro parâmetro a intenção. A intenção é esta intenção. Está aqui. Então, o normal é fazer isto. Se o result code for ok, portanto, se a pessoa devolveu ok, e se o request code foi o valor que a gente utilizou, que um destes valores para trás, portanto, se o código foi este, por exemplo, então a pessoa só vir aqui à intenção e verificar se existem valores lá e aplicar esses valores, Portanto, isto é como a pessoa consegue obter dados de uma atividade. Portanto, a pessoa, para efetuar uma atividade qualquer, cria uma intenção, inicia a intenção, que ele passa logo para a linha seguinte, continua a executar o resto do código, e depois, quando existir um resultado, então é invocado este método. É invocado este método, então, verifica se o resultado foi ok, então, e se foi o código que a gente está à espera, faz isto. Então, isto vai ter várias linhas. Mas se o resultado for ok e o código for outro, então, quer dizer que foi outra intenção que terminou. Nós podemos ter ao mesmo tempo muitas intenções a trabalhar. Apesar de só uma estar em primeiro plano e essa que recebe a interação com utilizadores. Ora, um exemplo de uma intenção para capturar imagens. Portanto, aí eu fiz uma imagem da câmera. Portanto aqui define um código para o resultado, é o número 11, depois escolhe o que quiser. Tem que criar agora um endereço para o ficheiro do destino. Neste caso, para o ficheiro do destino. Então, isto cria-se a criar um URI a partir de um ficheiro, e então o ficheiro será isto. É um ficheiro, agora aqui dentro é o nome do ficheiro. Então, o nome do ficheiro será ir buscar a pasta de armazenamento público, externa. Isto, criamos a pasta, o tipo de pasta é a pasta das imagens. Portanto, isto vai devolver qual é o endereço para a pasta onde estão as imagens. E depois dentro dessa pasta queremos então colocar esse ficheiro. Esse é o nome do ficheiro. Ok, então isto tudo é só para a pessoa indicar qual é o caminho que a pessoa quer para uma certa imagem. É assim, a pessoa podia escrever isto como sendo uma string, portanto esta parte aqui do dentro, aqui no file, a pessoa podia colocar isto como uma string, por exemplo, colocar barra, sdcard, barra, não sei quantos. Podia fazer isto aqui. O problema é que as unidades externas geralmente podem ter nomes diferentes. Portanto, o Android é um sistema operativo baseado no Linux
E quando se monta uma unidade externa, a pessoa pode dar nomes diferentes, então que marcas diferentes de telemóveis ou de tablets depois têm isso instalado com nomes diferentes. Uma solução é perguntar qual, ao sistema operativo qual é o nome correto, onde é que estão as imagens, seja armazenamento interno, seja armazenamento externo. Então, depois de ter o caminho certo, então é criar uma intenção. A ação é capturar uma imagem e vamos dizer aqui com um dado extra qual é o caminho onde queremos colocar a imagem. Inicia essa atividade para o resultado e depois é então, obter a imagem com o método semelhante a este. Ok, dúvidas? Tem aqui dúvidas? Portanto, as intenções, vocês vão ver isto para tudo, quer dizer, sempre que, portanto, o normal é uma aplicação ter várias atividades, sempre que quando está a chamar uma atividade, para entrar a ter uma intenção. Depois vamos ver que estão a utilizar intenções para muitas coisas diferentes. Por exemplo, o professor João Paulo Barros vai dar aula para a semana, ele vai falar de a criação de PDFs. Portanto, isso, vocês vão utilizar uma biblioteca para criar PDFs, então vai ser necessário criar uma intenção para criar um PDF, mas ali no princípio já será uma intenção. Penso eu que é explícita, toda deve dizer qual é a classe específica que vai ser utilizada. Ok, então para a aula 2, prática temos isto que é criar uma aplicação, vai ter uma lista de botões para testar as intenções implícitas, portanto vamos aqui fazer um teste. Um pouco este exemplo que temos aqui, então, vamos ver se isto está ou não a funcionar. Depois disso, então vamos usar um novo botão para obter uma fotografia, e vamos adicionar essa fotografia à galeria e vamos mostrar essa fotografia na atividade principal. Então vocês têm aqui um endereço de exemplo, como é que se utiliza a máquina fotográfica. E, portanto, serve de apoio aqui a esta segunda parte.